Você já tentou mudar de vida com força de vontade e falhou? Já começou uma rotina nova e, dias depois, desistiu? O problema não é você. Segundo James Clear, autor de Hábitos Atômicos, o que realmente transforma a sua vida não são grandes mudanças, são pequenas decisões, feitas todos os dias. Neste vídeo, você vai mergulhar em um resumo completo, parágrafo por parágrafo, desse best-seller internacional. E vai entender por que mudar os hábitos é a chave para mudar tudo. Fica até o final. Você nunca mais vai enxergar seu comportamento da mesma forma. O poder dos hábitos atômicos. Parágrafo 1. James Clear começa o livro com uma história poderosa. Um ciclista britânico, Dave Brailsford, assumiu a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha, historicamente medíocre, e revolucionou tudo, não com grandes treinos, mas com melhorias de 1% em cada área. Resultado, a equipe ganhou medalhas olímpicas e dominou o Tour de France. A lição: pequenas melhorias consistentes geram resultados extraordinários. Parágrafo 2. É assim que James define um hábito atômico. Uma ação pequena, quase invisível, mas com potencial explosivo. Átomos são minúsculos, mas juntos criam tudo o que existe. O mesmo vale para hábitos. Parágrafo 3. A maioria das pessoas superestima a importância de um momento decisivo e subestima o poder de pequenas ações diárias. O sucesso é o produto de hábitos diários, não de transformações únicas na vida. Parágrafo 4. Mudar um hábito é difícil, não porque nos falta motivação, mas porque nosso sistema está mal configurado. Você não sobe ao nível de seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Parágrafo 5. James diz que hábitos são o composto dos interesses comportamentais. O que parece insignificante hoje se transforma em algo grandioso com o tempo. Parágrafo 6. Quer resultados extraordinários? Esqueça os resultados. Foque nos processos. Isso muda tudo. Não se trata de perder peso, mas de se tornar alguém que cuida do próprio corpo. Parágrafo 7. E aqui entra a chave do livro: mudança de identidade. Toda ação que você toma é um voto para o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Parágrafo 8. A verdadeira mudança vem quando os hábitos reforçam sua nova identidade. Você quer escrever? Comece com um parágrafo por dia. Quer ser saudável? Coma um fruta agora. Pequenas ações que dizem: sou esse tipo de pessoa. Parágrafo 9. A fórmula é: identidade, processos, resultados. Mude a identidade e os resultados virão como consequência natural. Parágrafo 10. James Clear ainda destaca um erro comum: querer mudar os resultados sem mudar o sistema. Você pode ter a meta de manter a casa limpa, mas se o seu sistema não favorece isso, o hábito falha. Como os hábitos se formam? A arquitetura da repetição. Parágrafo 11. James Clear nos leva a entender o que realmente é um hábito. Ele o define como um comportamento automático que você repete com pouca ou nenhuma consciência. Mas para construir um hábito forte, você precisa entender como ele nasce. E é aqui que entra o ciclo dos 4 estágios: deixa, desejo, resposta e recompensa. Parágrafo 12. Tudo começa com uma deixa. Um gatilho que inicia o comportamento. Pode ser uma hora do dia, um sentimento, um lugar, uma pessoa. Exemplo: sentir ansiedade. Essa é a deixa. A mente entra em modo automático e procura um alívio. E aí começa o desejo. Parágrafo 13. O desejo é a motivação invisível. Você não quer fumar. Você quer alívio. Você não quer a comida. Quer conforto. Você não quer rolar o feed. Quer distração. O desejo é emocional, não lógico. Parágrafo 14. A resposta é a ação que você executa. Acende o cigarro, come o doce, abre o aplicativo. É o hábito em si, aquilo que seu corpo já sabe fazer, mesmo sem pensar.
e ele só se repete se for seguido pela última etapa, a recompensa. Parágrafo 15. A recompensa é o que sela o ciclo. Ela ensina ao cérebro que isso aqui vale a pena repetir. Por isso, hábitos ruins se tornam tão difíceis de largar. Eles funcionam, dão prazer imediato, mas James explica que a solução não é força de vontade, é mudar o sistema de recompensas. Parágrafo 16. Quando você entende esse ciclo, você ganha poder, porque agora você pode intervir em qualquer uma das 4 etapas: mudar a deixa, transformar o desejo, dificultar a resposta ou alterar a recompensa. Parágrafo 17. Quer criar um hábito? James propõe a fórmula dos 4 passos para a construção de hábitos positivos. 1. Torne o hábito evidente, gatilho claro. 2. Torne-o atraente, conectado a algo que você quer. 3. Torne-o fácil, comece pequeno. 4. Torne-o satisfatório, recompensa imediata. Parágrafo 18. Parece simples, e é exatamente por isso que funciona. Você quer começar a caminhar? Coloque o tênis na porta. Caminhe 5 minutos. Comemore mentalmente. Esse é um hábito atômico. Não é sobre caminhar 10 quilômetros, é sobre ser alguém que caminha todos os dias. Parágrafo 19. E James alerta: o maior erro é querer começar grande. Quem tenta ir da estagnação para a perfeição entra em colapso, porque não tem estrutura para sustentar o esforço. Hábito é construção, não explosão. Parágrafo 20. Por isso, ele recomenda o mínimo viável. É melhor fazer 1 flexão por dia e manter o ritmo do que ir à academia 3 horas uma vez e nunca mais voltar. A consistência é mais importante que a intensidade, porque o que você repete te molda. Como criar hábitos que permanecem? Parágrafo 21. Agora que já sabemos como os hábitos funcionam, James Clear nos convida a aplicar isso de forma intencional. Porque hábitos não devem ser deixados ao acaso. Eles devem ser projetados. E tudo começa com o ambiente. Parágrafo 22. Você pode ter a melhor das intenções, mas se o ambiente estiver contra você, sua força de vontade vai falhar. Exemplo simples. Quer comer saudável? Não deixe refrigerante na geladeira. Quer ler mais? Deixe o livro visível. Quer economizar? Remova o cartão salvo do e-commerce. Ambientes moldam comportamentos. Parágrafo 23. James destaca que o cérebro humano é visual. Nós reagimos a estímulos que vemos, mesmo sem perceber. Por isso, mudar o que você vê é mudar o que você faz. Parágrafo 24. Outro ponto essencial é a regra dos 2 minutos. Qualquer novo hábito deve começar com algo que possa ser feito em 2 minutos ou menos. A lógica é simples: tornar o início tão fácil que seja impossível dizer não. Parágrafo 25. Quer começar a ler? Leia uma página. Quer organizar a casa? Arrume um cômodo pequeno. Quer fazer exercícios? Vista a roupa de treino, porque o objetivo não é o desempenho, é a formação da identidade. Parágrafo 26. Esse é o ponto de virada. Hábitos não são sobre fazer mais, são sobre se tornar mais. Toda ação pequena reforça: eu sou esse tipo de pessoa. E quanto mais você reforça, mais natural se torna o comportamento. Parágrafo 27. E aí entra o conceito de repetição como mestre da mudança. Você não precisa de perfeição. Você precisa de consistência. E ela nasce quando você para de se julgar e começa a aparecer, todos os dias, mesmo que por 2 minutos. Parágrafo 28. James também fala sobre o poder de acumular pequenas vitórias. Hábitos bons são investimentos invisíveis no seu futuro. Eles não mostram resultado imediato, mas no longo prazo constroem a base da sua liberdade. Parágrafo 29. Outro ponto brilhante do livro é a ideia de automatizar hábitos com planejamento antecipado. Você decide antes o que vai fazer, onde e quando. Isso é chamado de intenção de implementação. Exemplo:
Vou estudar às 19 horas na sala por 30 minutos. Quando você antecipa, seu cérebro se prepara e a chance de cumprir aumenta drasticamente. Parágrafo 30. E para fechar esta parte, James fala sobre responsabilidade externa. Ter alguém para prestar contas aumenta o compromisso com o hábito. Você não quer decepcionar quem você respeita. Por isso, se cercar de pessoas que valorizam bons hábitos acelera sua transformação, quebrando maus hábitos e reescrevendo o código da recompensa. Parágrafo 31. Nem só de hábitos bons vive o ser humano. James Clear é direto. Você pode mudar sua vida criando hábitos bons, mas também pode destruir tudo ao repetir hábitos ruins. E a boa notícia? Os mesmos princípios que constroem hábitos saudáveis servem para desativar os nocivos. Parágrafo 32. O primeiro passo para quebrar um hábito ruim é torná-lo invisível. Se a deixa é o gatilho, elimine o gatilho. Exemplo: quer parar de perder tempo com redes sociais? Tire os apps da tela principal. O que você não vê, não aciona o desejo. Parágrafo 33. Depois, torne o hábito pouco atraente. James sugere reescrever a narrativa mental. Ao invés de pensar, eu mereço esse doce, diga, esse açúcar vai me deixar letárgico e me afastar da saúde que quero. Mude o prazer pela dor e o cérebro começa a repensar o comportamento. Parágrafo 34. Em seguida, torne o hábito difícil. A ideia é colocar barreiras entre você e o comportamento automático. Quer parar de gastar demais? Remova o cartão de crédito da carteira. Quer parar de fumar? Não compre cigarros. Quanto mais passos para repetir o hábito, menor a chance de execução. Parágrafo 35. E por fim, torne o hábito insatisfatório. Adicione uma consequência imediata. Pode ser social, financeira ou simbólica. Exemplo: avise alguém que você vai pagar 50 reais se repetir tal hábito ruim. Seu cérebro entende que a recompensa agora tem um preço alto e evita a ação. Parágrafo 36. James deixa claro que hábitos ruins são atraentes porque funcionam no curto prazo. Eles aliviam, distraem, satisfazem, mas você paga caro no futuro. A chave está em aprender a adiar a recompensa e se apegar ao resultado duradouro. Parágrafo 37. Outro ponto valioso. Pessoas com bons hábitos não são mais disciplinadas. Elas têm sistemas melhores. Ao invés de depender de autocontrole, elas projetam ambientes onde o hábito certo é o caminho mais fácil. Isso é inteligência comportamental aplicada. Parágrafo 38. E James vai mais fundo. Ele mostra que você não precisa quebrar o hábito, apenas substituí-lo. O cérebro sempre busca uma recompensa, então dê uma nova resposta para a mesma deixa. Está entediado? Ao invés de abrir o celular, dê uma volta. Ansioso? Ao invés de comer, respire fundo. Mude a rota, mas mantenha a intenção. Parágrafo 39. Esse é um ponto de ouro no livro. Hábitos não são destruídos, são realocados. Você não para de fazer algo, você troca por algo melhor. A repetição reforça esse novo caminho neuronal, até que o novo hábito se torne automático. Parágrafo 40. E para fechar esta parte, James entrega o mantra central do livro. Pequenas mudanças, aplicadas com consistência, criam uma identidade sólida e uma vida extraordinária. Como tornar o hábito parte de quem você é. Parágrafo 41. James Clear insiste em um ponto crucial. A verdadeira mudança é aquela que molda sua identidade. Você não quer apenas correr, você quer ser um corredor. Não é sobre fazer, é sobre se tornar. Quando o hábito vira parte do seu eu, ele deixa de ser esforço e vira natureza. Parágrafo 42. Para isso, a chave é a repetição deliberada. Você não se torna bom em algo por saber tudo sobre isso. Você se torna bom por fazer. A prática é o catalisador da mudança e o hábito é o veículo da prática. Parágrafo 43.
James nos mostra o conceito de feedback imediato. Bons hábitos devem gerar algum nível de satisfação no presente. Por menor que seja, uma recompensa no agora reforça a repetição. E quando o cérebro associa um hábito a prazer, ele quer repetir. Parágrafo 44. Aqui entra o papel da visualização do progresso. Marcar em um calendário, ver uma planilha preenchida, riscar um cheque diário. Tudo isso ativa o cérebro com dopamina. A satisfação de ver o avanço mantém o comportamento vivo. Parágrafo 45. Mas há um risco: tornar-se escravo da streak, da sequência. James alerta: não se trata de perfeição. Se você falhar um dia, tudo bem. O problema é falhar 2 dias seguidos. Uma falha é acidente, 2 é padrão. Parágrafo 46. Por isso, o autor ensina a regra de ouro: nunca perca 2 vezes. Se escorregar, retome no dia seguinte. A força de um hábito está na retomada, não na ausência de falhas. Parágrafo 47. Outro elemento transformador: o ambiente social. Você tende a se tornar como as pessoas ao seu redor. Então, cerque-se de quem já vive os hábitos que você deseja cultivar. A identidade é moldada por pertencimento. Parágrafo 48. James mostra que grupos onde o hábito é a norma social aumentam exponencialmente a motivação. Você quer ser aceito? Se comporta como o grupo. Por isso, entrar para um grupo de leitores, investidores ou saudáveis pode mudar seu destino. Parágrafo 49. Mas não basta começar. É preciso manter o hábito em evolução. A repetição leva à estabilidade, mas só o desafio constante leva à maestria. A zona de conforto do hábito precisa ser, de tempos em tempos, expandida. Parágrafo 50. James conclui esta parte com uma verdade poderosa. Hábitos bem construídos são a ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. Se você quer uma vida melhor, não precisa mudar tudo. Só precisa mudar a direção e repetir o primeiro passo. A jornada nunca termina, evoluindo com os hábitos. Parágrafo 51. James Clear é claro: não basta criar o hábito, você precisa evoluí-lo, porque o que te trouxe até aqui não te levará até lá. Hábitos podem se tornar limitações se não forem atualizados. Parágrafo 52. E é por isso que o autor fala sobre o perigo da estagnação. Imagine alguém que vai à academia todos os dias, mas sempre faz os mesmos exercícios. O corpo para de crescer, a mente para de aprender. O hábito se tornou zona de conforto, e conforto demais é o oposto de progresso. Parágrafo 53. Para evitar isso, James propõe o conceito de refinamento contínuo. Melhore 1% o seu hábito, ajuste o tempo, aumente o desafio. Suba o nível gradualmente, e o hábito continua sendo ferramenta de crescimento. Parágrafo 54. Outro ponto: a importância da autoconsciência. Bons hábitos não devem ser automáticos a ponto de você deixar de refletir sobre eles. De tempos em tempos, é necessário fazer uma revisão. O que ainda faz sentido? O que se tornou ritual vazio? Parágrafo 55. James nos convida a cultivar clareza e propósito. Por que você começou esse hábito? Ele ainda está alinhado com sua identidade? Hábito sem sentido vira rotina, e rotina sem alma esvazia a vida. Parágrafo 56. Nesse contexto, entra a prática da avaliação periódica. Uma vez por mês, reveja seus hábitos. Quais estão funcionando? Quais precisam ser ajustados ou abandonados? Quem quer crescer, precisa ajustar as velas. Parágrafo 57. E James introduz um dos conceitos mais profundos do livro. O verdadeiro objetivo de construir hábitos é se tornar livre. Porque quanto mais automatizamos o que nos fortalece, mais espaço temos para criar, pensar, sonhar e viver com propósito. Parágrafo 58. Esse é o poder dos hábitos atômicos. Eles constroem liberdade, não prisão.
Eles são como raízes invisíveis que sustentam um estilo de vida produtivo, calmo e alinhado. E o melhor, qualquer pessoa pode começar. Parágrafo 59. Você não precisa de talento especial, nem de uma rotina perfeita, só precisa de um pequeno passo. Hoje, um novo começo pode ser tão simples quanto tomar uma decisão e repeti-la amanhã. Parágrafo 60. E James conclui com sabedoria. Você não precisa prever o futuro, só precisa escolher um novo hábito e deixar ele construir o seu destino. E se você chegou até aqui, você já está nesse caminho. A próxima ação está em suas mãos. Transforme sua vida. A real promessa dos hábitos atômicos. Parágrafo 61. James Clear afirma com todas as letras: mudança não é um evento, é um processo. E esse processo começa pequeno. É como plantar uma semente invisível que cresce no silêncio e um dia transforma sua paisagem inteira. Parágrafo 62. Quando você muda seus hábitos, você reconfigura seu destino, porque hábitos moldam decisões. Decisões moldam ações, e ações moldam os resultados da sua vida. Parágrafo 63. É por isso que este livro não é sobre produtividade, é sobre liberdade pessoal. É sobre assumir o controle da sua narrativa, não como alguém perfeito, mas como alguém consciente em construção. Parágrafo 64. James reforça que você não precisa mudar tudo, só precisa mudar a direção. Se hoje você anda 1% na direção certa, daqui a um ano estará em um lugar completamente novo. Parágrafo 65. E isso muda tudo, porque enquanto o mundo busca atalhos e fórmulas mágicas, você descobre que o poder está no compromisso diário com aquilo que importa. Parágrafo 66. Esse é o coração da filosofia de James Clear. O sucesso é o produto natural de hábitos positivos. E o fracasso, muitas vezes, é apenas a repetição inconsciente de padrões que não funcionam mais. Parágrafo 67. Mas agora você sabe disso. E isso te dá poder. Porque quando você entende o que cria o comportamento, você pode recriar sua vida. Parágrafo 68. Tudo o que você precisa está dentro de você. Clareza, disciplina, identidade. E cada hábito construído com propósito é uma ponte entre o seu presente e o futuro que você merece. Parágrafo 69. E se ainda resta dúvida, James deixa um recado final. Você não muda porque o mundo muda. Você muda porque escolheu mudar. E essa escolha ninguém pode fazer por você. Parágrafo 70. Mas agora você está pronta. Pronta para escolher novos hábitos. Pronta para abandonar o que te prende. E, acima de tudo, pronta para construir uma vida que vale a pena viver. Um hábito por vez. Seu futuro está em suas mãos. Um hábito por vez. Parágrafo 71. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Não foi só um vídeo. Foi um reencontro com o que você sabe que precisa fazer. E agora você tem as ferramentas, os passos e a consciência para começar. Parágrafo 72. Você não precisa de motivação perfeita. Precisa de ação consistente. E toda mudança grandiosa que você admira começou com um pequeno hábito atômico que ninguém viu, mas que, repetido com intenção, transformou tudo. Parágrafo 73. A partir de hoje, escolha construir, não sabotar. Escolha plantar, não se esconder. Escolha repetir o que te aproxima dos teus sonhos. E quando falhar, porque vai falhar, retome, corrija, continue. Parágrafo 74. O sucesso não é para os perfeitos, é para os teimosos, é para os que dizem só por hoje eu continuo. É para quem entende que 1% melhor por dia é o caminho mais seguro para 100% de transformação. Parágrafo 75. E agora, um convite. Escreva nos comentários qual hábito você vai começar a mudar hoje. Pode ser algo pequeno, mas que você vai repetir com fé. Quem comenta se compromete.
E quem se compromete anda junto com a mudança. Parágrafo 76. CTA otimizado. Se esse conteúdo tocou você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa dar o primeiro passo. Isso é mais do que engajamento. É uma semente de transformação espalhada por você. Parágrafo 77. Fecho emocional. Porque no fim das contas, você é aquilo que repete. E se repetir o que é bom, o que é nobre, o que te eleva, o que virá será abundância, clareza e uma vida com sentido. Síntese dos principais temas e mensagens. James Clear apresenta hábitos atômicos com uma proposta simples e poderosa. Grandes transformações não exigem mudanças radicais, mas sim melhorias de 1% feitas de forma consistente ao longo do tempo. O conceito central gira em torno do poder dos hábitos na construção da identidade pessoal e dos resultados que obtemos na vida. O autor divide sua tese em 4 leis comportamentais, que explicam como construir bons hábitos e eliminar os ruins. Tornar óbvio, tornar atraente, tornar fácil, tornar satisfatório. A base da obra é científica, mas escrita com linguagem acessível e carregada de exemplos reais, tornando o conteúdo não apenas aplicável, mas também inspirador. As mensagens principais incluem: a repetição cria identidade. Você é aquilo que faz repetidamente. O sistema é mais importante que a meta. Construa um processo diário eficaz. Hábitos são respostas ao ambiente, não apenas ao desejo. Modifique o seu entorno para mudar o seu comportamento. Melhorar 1% por dia pode parecer insignificante no curto prazo, mas no longo prazo cria mudanças exponenciais. Análise dos arcos dos personagens principais e suas transformações. Embora o livro seja de não ficção e não possua personagens fictícios, James Clear constrói narrativas pessoais e de terceiros que cumprem o papel de personagens simbólicos, com começo, conflito, superação e transformação. Entre os principais exemplos, a história de James após o acidente que quase o matou no ensino médio, e como ele reconstruiu sua vida com base em hábitos simples e consistentes. O relato de atletas olímpicos, músicos e empreendedores que, através de micro-hábitos, alcançaram o ápice de suas carreiras. Casos de fracasso reversíveis, graças a mudanças mínimas, como o executivo que trocou a garrafa de refrigerante por uma garrafa de água e viu sua saúde dar uma guinada. Cada história reforça a ideia de que transformação duradoura não nasce de motivação súbita, mas de repetição intencional. Reflexão sobre o estilo e escolhas narrativas. O estilo de James Clear é preciso, objetivo e motivador. Ele sabe exatamente como equilibrar ciência e cotidiano, teoria e prática, lógica e emoção. A estrutura narrativa é dividida em capítulos curtos, com conceitos explicados de forma visual, analogias inteligentes e anedotas que dão humanidade à teoria. O uso de gráficos simples e estruturas visuais ajuda o leitor a internalizar os conceitos, como o gráfico que mostra o Vale da Decepção, entre o esforço e os resultados invisíveis nas primeiras fases de um hábito. Clear evita o tom autoritário e opta por uma abordagem conversacional e encorajadora, como se estivesse ao lado do leitor, caminhando com ele. Impacto emocional da narrativa e pontos de conexão com o leitor. Poucos livros de desenvolvimento pessoal provocam tanto sentimento de esperança viável quanto hábitos atômicos. O impacto emocional vem da ideia de que você não precisa ser perfeito, apenas consistente. Essa noção liberta o leitor da culpa por falhas passadas e o convida a recomeçar com gentileza e estratégia. Além disso, o livro acerta em cheio na conexão com o público que já tentou mudar de vida, mas falhou por tentar mudar tudo de uma vez. Sente-se travado por metas grandes e sente necessidade de recuperar o controle do dia a dia.
Deseja identidade sólida, não apenas sucesso externo. James Clear ativa emoções como pertencimento, autoconfiança e leveza, sem recorrer a fórmulas mágicas, apenas ciência comportamental aplicada com sensibilidade. Avaliação dos aspectos técnicos e estilísticos, ritmo, desenvolvimento, etc. Pontos técnicos positivos: ritmo fluido, capítulos curtos, encadeamento lógico, leitura leve e envolvente. Didática afiada, conceitos complexos explicados com simplicidade e profundidade. Aplicabilidade imediata, cada capítulo termina com insights que podem ser aplicados no mesmo dia. Possíveis limitações: leitores que buscam profundidade filosófica ou espiritual podem considerar o conteúdo prático demais e reflexivo de menos. Em alguns momentos, o excesso de exemplos pode soar repetitivo, especialmente se o leitor consumir o livro de uma só vez. O livro oferece ferramentas, mas exige do leitor a autoimplementação disciplinada, o que pode frustrar quem busca um guia passo a passo fechado. Veredito final, avaliando o livro no contexto do gênero literário Hábitos Atômicos. É hoje um dos livros mais completos, acessíveis e eficazes dentro do gênero desenvolvimento pessoal e mudança de comportamento. Sua proposta é simples, mas executada com maestria. Ele entrega valor prático, inspiração fundamentada e uma estrutura clara de ação. Se comparado com outros títulos do gênero, como O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ou Mindset, de Carol Dweck, James Clear consegue ser mais direto, aplicável e emocionalmente próximo. Nota final dentro do gênero: 9,5/10. Conclusão e opinião sincera. Se você está em busca de uma grande transformação, comece com este pequeno livro. Não espere fórmulas mágicas. Espere clareza, realismo, repetição e transformação gradual. James Clear escreveu não só um guia prático, mas um manifesto silencioso sobre liberdade pessoal. Porque no fim, a mensagem é simples: você é aquilo que repete. E mudar o que você repete é o caminho mais direto para mudar quem você é. Para quem deseja mudar sua vida em profundidade, sem precisar quebrar tudo para recomeçar do zero, Hábitos Atômicos é leitura obrigatória. Se este conteúdo falou com você, não ignore o chamado para começar pequeno. Lembre-se, o que você repete define quem você se torna. Não se trata de esperar pelo momento certo. Se trata de criar o hábito certo e começar agora. Comente aqui embaixo: qual hábito você vai começar a construir hoje? Pode ser algo simples, mas verdadeiro. A sua resposta pode inspirar outras pessoas e marcar o início da sua nova identidade. E se esse vídeo te trouxe valor, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso fortalece o canal e me permite continuar trazendo resenhas profundas, transformadoras e feitas por quem ama leitura de verdade. Compartilhe com alguém que precisa desse empurrão para mudar. Uma pequena ação sua pode ser o início da virada de outra pessoa. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue plantando bons hábitos, um por vez, todos os dias.